Olá pessoal, eu sou o Eivson Bardot, falo diretamente aqui da FUSO, a Fraternidade Universalista Sagrado Original, onde hoje oferecemos essa palestra, Ayahuasca do Corpo à Alma. Essa palestra foi originalmente ministrada no início do mês de outubro, lá no Planeta Verde, presencialmente, e devido à importância desse assunto, né, e à procura por ele, nós resolvemos registrá-la e oferecer para a comunidade. O objetivo dessa palestra é entender, né, o que acontece no corpo físico, né, e para essa abordagem nós vamos seguir a visão da neurociência e das últimas pesquisas que foram realizadas no meio acadêmico sobre a ayahuasca e como ela se manifesta, o que acontece quando se ingere a ayahuasca. E também vamos falar do que acontece na alma, por isso do corpo à alma, né? E a alma aqui vocês vão ver tem uma conotação um pouco mais abrangente, talvez, e a gente vai falar um pouco sobre a espiritualidade também, né? Como o que acontece quando a gente consagra a ayahuasca. Então, o que acontece quando a gente ingere, do ponto de vista científico, do ponto de vista físico, e o que acontece quando a gente consagra, né? Do ponto de vista espiritualista, universalista. Bom, da primeira parte, onde vamos falar sobre a parte científica, né? Dessa visão da neurociência, uma visão científica mesmo, é baseado nas últimas pesquisas feitas por pesquisadores cientistas brasileiros que conduzem estudos com psicodélicos. E veja bem, muita gente confunde psicodélico com alucinógeno. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver. Daqui a pouco vamos entender também o que o que significa, né, essa palavra psicodélico e por que a gente utiliza esse termo, né? E esses pesquisadores têm desenvolvido, conduzido essas pesquisas já há quase 20 anos. E aqui eu gostaria de nomear alguns deles, pois essa palestra foi nessa parte, né, nessa primeira parte, onde a gente fala dessa parte científica, ela foi baseada, foi fundamentada naquilo que estes pesquisadores comunicaram, né, naquilo que eles trouxeram a público sobre suas pesquisas, tá? Então, esses pesquisadores, eu vou falar o nome deles aqui para que vocês que se interessam, para que vocês que querem se aprofundar um pouco mais nesse estudo, possa não somente segui-los nas redes sociais, onde eles são bem presentes, mas também acompanhar seus trabalhos acadêmicos. Existem outros pesquisadores que montam, que compõem a equipe destes que eu vou citar o nome, mas estes não têm tanta expressão nos meios de comunicação, nas redes sociais. Então, buscando esses que eu vou citar aqui, vocês vão ter acesso a muito das informações que vou passar aqui. São eles o Draulio Araújo, o Siddhartha Ribeiro, o Tiago Sanches e o Wilson Gonzaga. Esses são os mais presentes, né, e os que mais comunicam os resultados dessas pesquisas. E eu gostaria também, antes da gente começar propriamente no assunto, de deixar aqui uma nota, né, um recado aí para os meus amigos acadêmicos que estão talvez assistindo essa palestra, os que têm, são um pouco mais rigorosos, né, na questão dos termos, na questão do tecnicismo acadêmico. Antes que me julguem por simplificar, talvez, o assunto, por trazer termos talvez até um pouco rudimentares, essa palestra, ela é uma palestra, estamos no YouTube, não estou falando aqui propriamente e nem defendendo uma tese, nem uma pesquisa. A ideia é justamente trazer com uma linguagem muito acessível, né, a todas as pessoas. Por isso, vou mesmo ter que, às vezes, simplificar e usar termos rudimentares para que as pessoas possam entender e talvez até usar alegorias ou simplificar bastante alguns processos, alguns sistemas, alguns nomes, alguns órgãos, algumas questões, para que isso seja mais acessível a todas as pessoas, porque esse é o objetivo dessa palestra. E essa palestra se destina a todas as pessoas que se interessam por este assunto,
a ayahuasca, pesquisa com psicodélicos, os efeitos dos psicodélicos na mente, nas emoções e no corpo humano. Então, desde as pessoas que já conhecem a ayahuasca, que já consagram e com regularidade, até as pessoas que estão pensando, estão querendo conhecer esta bebida, conhecer esta, como a gente chama, né? Esta medicina. Então, eu gostaria aqui também de deixar, uma vez que essa palestra se destina a todas as pessoas que têm esse interesse, de deixar aqui uma reflexão e talvez até um conselho. Se você ainda não conhece, não experimentou essa medicina, se você ainda não consagrou a ayahuasca, não teve essa experiência, eh, pense muito a respeito antes de assistir, antes de buscar, antes de tentar se informar através da experiência de terceiros. Principalmente quando essas pessoas são criadores de conteúdo ou pessoas que vivem da imagem nas redes sociais. Celebridades, microcelebridades, né, de qualquer meio, mesmo do meio ayahuasqueiro ou do meio religioso, ou até mesmo do meio científico, se essas pessoas não trazem informações de base, informações de pesquisa. Reflitam antes de buscar essas experiências. Ah, Todas as pessoas são muito diferentes, nós somos muito diversos. E durante essa palestra vocês vão ver que cada experiência ela é única. E uma vez que cada experiência é única para uma pessoa única, não faz sentido criarmos expectativas ou mesmo tentar igualar ou tentar buscar alguma informação na experiência de uma outra pessoa, porque a sua experiência provavelmente vai ser muito diferente do que a experiência dessa pessoa, principalmente se ela não tem um compromisso com a verdade, e o compromisso dela talvez seja ali com os seguidores, ou com a imagem, ou com a reputação dela, né. Então, esse é um assunto muito sério. A ayahuasca não é brincadeira. Se fosse, não estaria nos meios acadêmicos, nos meios científicos e assim também nos meios espiritualistas. Então, pense muito a respeito disso. E mesmo você que já conhece, que já consagra, que já é experiente com esta bebida, com essa substância, com essa medicina, reflita muito sobre ir buscar, sobre assistir, sobre ouvir falar da experiência dessas pessoas. Eh, a gente tem aqui no Instituto passado por algumas questões quando as pessoas já vêm cheias de expectativas, e a gente tem aconselhado e lidado com algumas pessoas que têm se informado dessa maneira sobre a ayahuasca e estão, na verdade, se desinformando, né. Existe muita informação errada, existe muito achismo sobre tudo isso. Então é praticamente um apelo aqui que eu faço. Não dê muito ibope para isso, não dê muita atenção para isso, porque não tem absolutamente nada para te acrescentar. E ao contrário disso, nessa palestra, nesse vídeo, eu vou tentar trazer informações tanto do meio acadêmico, do meio científico, quanto informações baseadas na nossa experiência, de centenas de cerimônias, de experiências que nós já conduzimos e que participamos. Então, a parte científica eu já falei o embasamento dela, e a parte espiritualista, universalista, é a que temos aqui no Instituto, onde já atendemos certamente mais de 1 milhar de pessoas e já observamos, acompanhamos várias experiências e auxiliamos as pessoas aqui, como temos feito o tempo todo. Bom, então, sem mais delongas, vamos ao que importa. Vamos falar primeiramente sobre a grande protagonista, né, da nossa palestra aqui, que é a ayahuasca. O que é a ayahuasca? Eu vou dar uma definição um pouco genérica, um pouco aberta, e depois a gente vai aprofundando. A ayahuasca, basicamente, é um chá, né? É uma cocção feita de duas plantas, né? Uma folha, né? Um arbusto e também um cipó. Eh, e sendo assim, ela tem 3 ingredientes, né, a água, a folha e o cipó. A ayahuasca é uma bebida, uma substância
que não se tem notícia, não se sabe a origem da ayahuasca, nem é quem a criou, mas sabe-se apenas que os povos indígenas, principalmente os povos da Amazônia, foram os guardiões dessa medicina, dessa bebida, dessa substância por milênios. A probabilidade de se encontrar, a probabilidade de se misturar essas duas plantas dentre as milhares, né, de plantas que existem na Amazônia. O Draulio fez essa estatística, essa conta muito rápida, ele contou aí a média, né, de quantidade de plantas que existem na Amazônia, fez essa conta e chegou a esse resultado, que é 10.000 vezes mais fácil, veja, 10.000 vezes mais fácil ganhar na loteria do que acertar a combinação. E é interessante porque o princípio ativo da ayahuasca se dá através dessa combinação. Já já a gente vai ver o quanto essa combinação é importante. Enquanto outros psicodélicos, né, outras plantas possuem na sua essência, em uma planta só, esse poder psicodélico, a ayahuasca foi necessário uma preparação, é necessário uma composição, uma junção de duas plantas, e duas plantas que não têm nenhuma ligação específica, né? Então, o mistério com ela já começa por aí. Então, essa bebida que foi guardada pelos povos indígenas por milênios, ela vem hoje para o meio urbano, e a parte que eu vou falar sobre a questão espiritual é desse meu lugar de fala, daqui do Instituto, da consagração da ayahuasca em contexto urbano, tá? Conduzido por não indígenas. O contexto de floresta, o contexto onde ela é utilizada pelos povos indígenas, eu não tenho lugar de fala, pois não sou e não, assim, não tive tantas experiências para poder trazer para vocês. Então, o que eu vou trazer aqui da parte espiritualista é desse contexto de consagração da medicina dentro de um contexto urbano. Eu não vou me delongar aqui de como ela saiu da floresta e chegou nos centros urbanos, nas casas onde hoje se oferece a medicina, porque isso já é um outro assunto e daria uma outra palestra só isso daí. Então, eu vou me reter nessa informação, vou ficando por aqui para a gente conseguir seguir. Então, genericamente, a ayahuasca é isso. É um chá com um poder, né, com uma potencialidade psicodélica ou psicoativa, que não se sabe a origem, está toda em volta a esse grande mistério, mas que já apresenta e se traz isso para o ser humano já há milênios, né? Não se tem notícia de quando isso começou. Bom, e para a gente dar seguimento, eu preciso alinhar com vocês um vocabulário, né? Alguns termos que eu vou usar aqui, eu preciso que vocês entendam o que eles significam, para que a gente tenha uma compreensão e todos cheguem a uma compreensão igualitária aqui. Então, a gente precisa primeiro verificar esse vocabulário e dar sentido para esses termos e alguns sistemas que eu vou trazer aqui para vocês. Então, o primeiro desses termos é justamente a palavra psicodélico. O que significa a palavra psicodélico? O termo psicodélico, do grego psique, mente, alma, e delon, manifestar, revelar, foi cunhado para descrever as substâncias que manifestam a mente. Então veja, a palavra psicodélico significa manifestar a mente, manifestar a alma, ou seja, aquilo que manifesta a mente, aquilo que traz, né, para o que a gente chama de mundo material, a mente, que é imaterial, né? Então, a palavra psicodélico significa isso, manifestação da mente, manifestação da alma. E é por isso que a gente coloca o nome dessa palestra de do corpo à alma. Quando a gente fala do corpo, vai ser das estruturas que a gente vai falar que daqui a pouco, as estruturas químicas e biológicas, né? E da alma, do corpo à alma, é essa manifestação da alma, da mente, né? E só que a gente vai pegar essa parte da alma depois e destrinchá-la também na questão espiritualista. Então, para a gente nivelar aqui a palavra psicodélico, sempre que eu falar a palavra psicodélico, vai ser nesse sentido, de manifestação da mente, manifestação da alma. Uma outra palavra que a gente precisa entender o sentido e nivelar aqui, para a gente poder seguir, é a palavra neurônio. O que é um neurônio? O neurônio é uma célula cuja principal função é receber
integrar e transmitir informações rapidamente através de sinais elétricos e sinais químicos, os neurotransmissores, a longas distâncias no corpo. Então, basicamente, os neurônios são células que não se encostam. Elas são células extremamente importantes no nosso corpo. Elas estão principalmente no cérebro, mas engana-se quem pensa que os neurônios estão apenas no cérebro. Não existe esse conhecimento comum. Não, os neurônios estão em várias partes do corpo e também no intestino. O lugar do corpo onde mais tem neurônio depois do cérebro é no intestino. E por isso que algumas pessoas dizem até que o intestino é o segundo cérebro, né? Então, o nosso sistema digestivo, ele tem muitos neurônios nele. E daqui a pouco vocês vão entender por que que eu estou explicando essa parte dos neurônios também. E os neurônios, eles não se comunicam através do contato, eles se comunicam através das sinapses. Mas o que que é então estas sinapses? A sinapse é muito mais do que um simples ponto de contato. É a estrutura essencial e maleável que permite a comunicação e, crucialmente, é o local físico onde a aprendizagem e a memória são codificadas no cérebro através de sua plasticidade. Veja, aqui eu estou colocando esse sentido do que é a sinapse, né, essa definição, dentro do contexto do que a gente vai trabalhar, porque a definição de sinapse vai muito além disso, né? A sinapse basicamente é o que comanda o corpo, né? Através das sinapses que a gente consegue ter, dar sentido aos nossos sentidos, né? Processar os nossos sentidos, é através das sinapses que o cérebro consegue manifestar, consegue interpretar o mundo externo, né, criar uma imagem do mundo externo, é através das sinapses que são feitos muitos movimentos, que a gente consegue, enfim, adquirir memória de curto e longo prazo. As sinapses, elas dariam aqui uma palestra inteira só sobre sinapse, mas nesse contexto ela quer dizer exatamente isso. E nas sinapses, um elemento, né, um personagem muitíssimo importante são as moléculas, né, as moléculas e os neurotransmissores ali. E a gente precisa entender o que são moléculas para que a gente consiga entender como funcionam as sinapses. A molécula é a unidade funcional e bioquímica que executa e armazena os processos mentais, especialmente a memória e a aprendizagem. Mais uma vez, eu estou trazendo essa definição dentro do nosso contexto. Uma molécula poderia ser quimicamente definida de uma forma, e dependendo do processo que a gente vai utilizar, ou do contexto que a gente vai utilizar a molécula, poderia defini-la de outra forma. Aqui a gente vai falar muito sobre isso, por conta do que ela causa, né? De como ela funciona dentro do contexto do que a gente está falando, que é o estudo da ayahuasca, né, para a gente poder entender. Porque uma dessas moléculas que a gente vai falar muito aqui é, primeiro, a molécula, a serotonina, que é um neurotransmissor, mas também o DMT, que já já a gente vai entender o porquê da gente falar dessa molécula do DMT. Bom, então agora vamos falar sobre a ayahuasca, mas já de um ponto de vista mais científico, né? Vamos definir a ayahuasca em sua base, em seu princípio ativo. Eu acabei de falar sobre as moléculas, eu acabei de falar sobre o DMT. Bom, falei basicamente sobre o que é a ayahuasca de forma genérica, e agora vamos falar nesse contexto científico. A ayahuasca é um chá onde o princípio ativo dele se dá das duas plantas. A primeira é o DMT, que é uma molécula que é endógena, ou seja, o nosso corpo produz DMT. Todos nós, nesse exato momento, temos alguma quantidade de DMT circulando pelo nosso corpo. Então, o DMT é uma molécula endógena, o corpo produz DMT. Ah, o DMT é encontrado na folha da chacrona, né, que é a folha, um dos ingredientes do chá. Já o outro ingrediente, que é o cipó, ele fornece o inibidor da MAO, que é um alcaloide. Ele é um inibidor da MAO. O que que é a MAO? A MAO é uma enzima, que é a monoarmina oxidase. Essa enzima, ela é encontrada em grande quantidade no nosso trato digestivo. E para que que ela serve? Ela é um sistema de regulação do corpo. A enzima MAO, monoamina oxidase, ela destrói, né, toda a molécula de DMT quando chega no intestino.
quando chega no estômago. Ou seja, quando ingerimos DMT, essa enzima destrói o DMT. Não só o DMT, ela destrói também uma série de outras moléculas que chegam ali e que precisam, para ter efeito, chegar no sistema nervoso, cair na corrente sanguínea e chegar no sistema nervoso. Então, a monoamina oxidase, destrói o DMT. Então, o que seria esse alcaloide, né? Essa essa substância que tem no mariri, no cipó, a chacrona é o DMT. O cipó, que é conhecido como jagube ou mariri, possui esse inibidor. Então, é o IMAL, inibidor de monoamina oxidase. Então, o princípio ativo, além do DMT, tem esse alcaloide, se juntam. Agora, o que é interessante é que isso já é de conhecimento de muitas pessoas, mas talvez para quem está chegando aqui de primeira vez, não. Ah, essa combinação, né? O cipó, ele traz essa imal e a chacrona, a folha, traz o DMT, que juntas, e somente juntas, vão conseguir chegar no sistema nervoso. Por quê? Porque a imal protege o DMT. O DMT, ele é absorvido, né, pelos receptores de serotonina, e que há vários receptores também no trato digestivo, no intestino, no fígado. E por que que esses receptores de serotonina, que são neurotransmissores, permitem que o DMT, se conecte a eles, se ligue a eles? Porque a molécula do DMT é muito semelhante à molécula da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor. O DMT não é um neurotransmissor por definição, mas ele pega carona nos receptores e ele chega à corrente sanguínea e chega no sistema nervoso central. E o DMT, ele inunda as sinapses. Quando ele alcança o sistema nervoso, ele inunda as sinapses. E a gente vai discorrer aqui logo, logo, sobre quais são os desdobramentos, né? O que que acontece quando o DMT chega, alcança as sinapses cerebrais. Porque ele pega essa carona por se parecer, por ser muito semelhante, né? Por ser como no termo técnico seria um agonista, né? Ele se passa pela serotonina e chega. E o que é interessante porque o DMT, ele estimula os neurônios. Então ele hiperestimula os neurônios e ali as sinapses acontecem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os efeitos disso, o que que isso causa, né? Porque uma vez que ele hiperestimula os neurônios, várias sinapses acontecem. O DMT ele tem várias particularidades, e a gente poderia falar bastante sobre isso, sobre essa molécula, que ainda é tão estudada. O DMT endógeno, se observou, e ainda é uma hipótese, de que ele está muito relacionado às questões oníricas, né? As questões dos sonhos, as questões do sono e do sonho, da regulação também, assim como a serotonina regula nosso ciclo acadiano, regula o estresse, regula o sono, e, enfim, a serotonina também daria uma outra palestra dessa só sobre ela. O DMT também faz esse papel quando ele estimula as sinapses, né? Então, é basicamente uma descarga elétrica no cérebro, né? E as sinapses acontecem. E o que é muito interessante é que, ao ter essas sinapses estimuladas, muitas partes do cérebro que se comunicam, e às vezes havia uma rigidez nessa comunicação, veja, o cérebro, como o próprio Braulio define, ele é uma máquina de hábito, né? O cérebro ele está habituado a funcionar de uma certa maneira. Então, sempre que há um estímulo, sempre que há uma sinapse, ela vai sempre ter aquele mesmo caminho, né? E uma vez quando estamos na vigília, como dizem, né, como estamos aqui nesse estado ordinário, que é um estado natural, o cérebro tende a funcionar pelo hábito. Então, ele já existe uma certa rigidez. Ele sempre vai responder a estímulos, sejam eles visuais, auditivos, enfim, qualquer estímulo que se receba, ele vai responder de uma maneira habitual. E o que é interessante é que quando o DMT alcançam as sinapses,
partes do cérebro que não se comunicavam ou se comunicam um pouco por conta dessa rigidez, começa a se comunicar livremente, né? Há uma maior complexibilidade nessa comunicação. E isso é importante porque também se observa que na parte do sistema límbico, que é a amígdala, onde está, né, onde é processado muitas partes das emoções ali, há uma diminuição na atividade da amígdala. Em contrapartida, há um aumento da atividade cognitiva, né, nas estruturas cognitivas. E as estruturas cognitivas estão relacionadas a partes mais, digamos aqui, um um adendo aqui aos amigos acadêmicos aqui. Vou usar uma simplificação muito grande agora. Essa parte cognitiva está muito ligada à área da razão, muito ligada à área do comportamento, né? E se observa, então, essa diminuição na atividade da amígdala e esse aumento da atividade cognitiva. Isso é muito importante do ponto de vista terapêutico, como vamos ver já já. Então, o cérebro inteiro, todas as estruturas, de alguma forma, há uma quebra de padrão, né. Quando quando a ayahuasca é administrada, o DMT, passa por todo esse processo que eu expliquei, chega nas sinapses, há uma quebra de padrão no cérebro. Mas observa-se que essa quebra de padrão é uma quebra de padrão extremamente positiva. Primeiro, por essa, reorganização, né, essa atividade que é refeita, onde o estímulo, né, onde às vezes uma alta atividade não é desejada do ponto de vista terapêutico, e uma outra que às vezes é baixa, ela aumenta, como eu falei, da parte cognitiva, então há uma quebra de padrão na atividade cerebral. O que acontece também é um aumento da atividade nas estruturas que estão ligadas aos sonhos, né, que estão ligadas a essa parte, onírica. Uma intensidade, né, nas atividades, do córtex visual. E observa-se que quando a pessoa está sob o efeito, do DMT, né, nessas sinapses, com tudo isso que a gente está falando aqui agora, e está de olho fechado, a atividade no córtex visual é semelhante à atividade de quem está de olho aberto. Isso revela muita coisa sobre o que todo mundo que já consagra a ayahuasca, que já está no meio, percebe, né, com as mirações. E daqui a pouco a gente vai fazer uma ligação bem legal, com isso também. Uma outra coisa muito interessante que acontece também é uma regulação, na rede neural que está ligada à introspecção. Isso foi observado que essa regulação dessa rede neural, ela é muito semelhante ao que foi observada, em meditadores experientes, né. Existem várias pesquisas também, desenvolvidas, conduzidas com meditadores, né, experientes, pessoas que meditam há 30, 40, 50 anos. Essas atividades dessas redes, essa regulação que foi observada nessas pessoas que meditam, né, ou seja, toda essa parte, toda essa rede que está ligada à introspecção, também teve sua atividade, ali intensificada. Então isso também acontece no nosso corpo, isso também acontece no cérebro quando ingerimos essa substância, quando consagramos a ayahuasca. Então percebam, são várias observações que para quem está acostumado, para quem consagra a medicina, já pode até estar falando: "Ah, isso aí é miração. Ah, isso daí é quando entra no processo". Então as pessoas que já têm uma experiência, já conseguem perceber, nomear e conectar o que acontece nas experiências com o que está sendo observado nas pesquisas científicas. E resumindo tudo isso, né, se observa e acontece no nosso cérebro, acontece no nosso corpo, o que os neurocientistas chamam de neurogênese e neuroplasticidade. Toda essa quebra de padrão, quando o DMT inunda as sinapses, né, e começa a hiperestimular ali os neurônios, e aí toda essa rede neural começa a se comunicar, o que acontece é que novas sinapses são construídas, né, é o estímulo da construção de novas sinapses, ou seja, de novos caminhos neurais. Me perdoem aqui pelo termo rudimentar, os acadêmicos aí, mas é a criação de novos caminhos neurais,
tá? O DMT, né, a ayahuasca, ela proporciona isso. E quando se fala de neuroplasticidade, é essa quebra de padrão, ou tornar esses padrões, né, essa rigidez mental, essa rigidez do comportamento do cérebro, como o Braulio observa, né, que o cérebro é uma máquina de hábito. Então, esse hábito, essa rigidez, esses caminhos que são sempre pegos, essas respostas, né, que são sempre as mesmas, elas ficam mais maleáveis. Então, essa neuroplasticidade, né, a neurogênese, é observada. E isso de forma intensa, tá? No nosso cérebro. Então, isso é instantâneo. A partir do momento que o DMT chega nas sinapses, que ele começa a fazer esse trabalho, a neuroplasticidade, a neurogênese é observada. E isso é extremamente positivo do ponto de vista terapêutico, né? E para quem já é experiente, sabe, já pode talvez até estar definindo aí, então é por isso que causa essa e essa questão. E existem já algumas frases, alguns comportamentos que já são comuns, né, para quem tem experiência com a ayahuasca. E aqui agora, ao perceber, né, e a gente trazendo luz, né, sobre essas questões científicas que esses pesquisadores trouxeram para nós, isso começa a fazer sentido. Muito do que se vive, né, numa experiência com a ayahuasca, começa a fazer sentido agora do ponto de vista científico também. E aí, depois disso tudo, o que o próprio Braulio comenta, né, em algumas publicações, em algumas oportunidades que ele teve de falar a respeito dessas pesquisas, é sobre uma hipótese, né, que foi levantada dentro desses estudos, que é a hipótese de a gente poder ver os nossos pensamentos. Quando em- essa rede neural, né, que está conectada, né, que está ligada à introspecção, ela recebe esse incremento, né, ela tem essa atividade mais intensificada, o que se observa é que é como se, quando a gente fala filosoficamente, né, como se a consciência começasse a observar os próprios pensamentos da mente, né? Então essa hipótese é levantada hoje no meio científico, no meio acadêmico, que a ayahuasca, né, o DMT propriamente, ele tem esse poder, ele nos dá esse poder de, uma vez que ela entra nessa simbiose, né, a gente observar, consiga ver os nossos pensamentos. E literalmente ver, né? Porque como a gente falou aqui, o que acontece é que toda essa parte, todo esse sistema, toda essa estrutura do córtex visual, ela é extremamente ativada, né? Quando estamos sob o efeito do DMT. Ok, então isso é o que acontece no nosso corpo, né? E é o que foi observado dentro dessas pesquisas. Então, falando cientificamente, tudo o que eu disse até agora está comprovado, está observado, né? Dentro dessas pesquisas científicas conduzidas por aqueles cientistas que eu falei aqui, os pesquisadores que eu falei no início desse vídeo. Mas antes da gente partir para agora o que acontece na alma, eu queria discorrer um pouco também sobre os potenciais terapêuticos de tudo isso que a gente acabou de falar, né? E isso também é levantado pela equipe, né, que conduziu essas pesquisas. Vejam, eu não estou falando de uma pesquisa especificamente, estou falando de uma série de pesquisas dos últimos 20 anos conduzidas por esses pesquisadores que eu citei e suas equipes e outras pessoas que talvez eu não tenha citado aqui. Mas os potenciais terapêuticos que são levantados são, assim, extremamente importantes. E eu queria discorrer aqui sobre alguns deles. E o primeiro, que eu acho que é mais perceptível, né, é o potencial da regulação emocional. Quando se observa que a parte límbica, né, a parte ali da amígdala cerebral, ela tem uma diminuição na sua atividade, isso acaba se traduzindo com uma diminuição dessa, vamos colocar em termos bem populares, né, desse emocionamento. Então, às vezes, através de um estímulo que muitas vezes traria uma atividade excessiva, né, uma grande atividade na amígdala, ou seja, traria uma emoção muito forte, há uma regulação
que foi percebida uma regulação na atividade da amígdala. E o que é interessante também é essa conexão da atividade da amígdala com a atividade cognitiva, né. As estruturas, cognitivas que estão ligadas ao comportamento, que estão ligadas à resposta que se dá a esse estímulo, também é equilibrada. Então veja, quando a gente tem um estímulo visual, né, e ele é processado, ele é levado para a amígdala e para esse sistema límbico que processa a emoção disso, quando esse sistema se comunica com o sistema cognitivo vai interpretar aquilo e vai, em frações de segundo, responder aquilo como vai dar uma resposta, né, então vai dar uma reação. O que acontece na desregulação, emocional, é que essa resposta muitas vezes ela é desproporcional, ou ela é desregulada, então acaba havendo uma inabilidade da pessoa de lidar com aquele estímulo. E isso é o que popularmente as pessoas podem chamar de gatilho, né. Então a pessoa tem um estímulo e acaba não conseguindo responder proporcionalmente com aquilo. Então o que se observa nisso na pesquisa foi observado que essa atividade, que esse efeito que a ayahuasca tem no cérebro, estimula a regulação emocional. E não somente a regulação emocional, mas também regula o comportamento, né? Existe uma regulação comportamental, porque e esse comportamento não é só um comportamento social, como por exemplo, às vezes você recebe um estímulo, de um impulso de alguma situação que aconteceu, e aí esse estímulo vem pela visão, pela audição, enfim, seus sentidos processam aquilo, leva toda essa emoção para o sistema cognitivo e você tem uma reação desproporcional às vezes, e aí você, nessa reação desproporcional, você acaba por ter um um comportamento social inadequado, né. Mas isso estamos falando de comportamento, social, corriqueiro, mas essa desregulação também acontece a nível pessoal e a nível profundo e introspectivo. É atribuída também a essa desregulação, a essa, resposta inapropriada, a depressão. Então, às vezes, através de um estímulo, essa resposta, inapropriada, essa resposta inábil ou desproporcional, pode levar à depressão, pode levar à ansiedade, pode levar a um transtorno psiquiátrico muito sério. Então, essa regulação entre o sistema límbico e o sistema cognitivo é extremamente importante, porque ela se traduz em várias coisas, né. Quando a gente fala, há uma regulação entre o sistema límbico e o sistema, cognitivo, não é apenas tá, ok, regulou. Não, essa regulação ela pode se traduzir em uma série de coisas, e é o que foi observado. Um dos últimos, trabalhos, né, que o Braulio, a equipe dele tem, pesquisado, é o do uso da ayahuasca para o tratamento de depressão. E os resultados, o potencial terapêutico da ayahuasca nesse aspecto é imenso, é gigantesco, porque primeiro a eficácia que ele observou e é interessante vocês pesquisarem, buscarem, essa pesquisa dele, e tem vários vídeos até no YouTube onde ele discorre e fala sobre, quando ele usou placebo, quando não usou, é muito interessante. Mas o que ele traz, e que me deixou, assim, muito muito feliz e empolgado para trazer isso nessa palestra, é sobre o ponto onde a eficácia da ayahuasca no tratamento, com pessoas que já têm resistência no tratamento convencional. Então veja, foi feito uma dentro do estudo foi conduzido um experimento onde, pessoas que já haviam, tentado, se tratar uma ou 2 vezes ou mais, e já criaram uma resistência com o tratamento convencional, com a medicação convencional, e não obteve nenhum resultado, obtiveram já imediatamente. Já no primeiro dia após o uso, né, após a ingestão da ayahuasca, já trouxeram, resultados significativos. E isso, do ponto de vista terapêutico, é sensacional, por quê? Ah, uma como eles mesmos trazem, né, essas informações, eh
uma medicação convencional, o tratamento convencional, para depressão, por exemplo, ele leva em média 15 dias para você começar a fazer efeito, né. E muitas vezes esse efeito, ele não é, alcançado. Por isso o estudo foi feito com pessoas que já têm resistência, né, ao tratamento convencional. E mesmo com essas pessoas que têm resistência, o efeito foi a eficácia foi imediata, né. E ela aumentou ainda, por um período de 7 dias, os resultados foram ainda maiores e se estenderam ainda por um período de 21 dias, né. Então perceba, a eficácia, de uma substância que traz efeitos que as convencionais levam 15 dias para trazer, e mesmo assim não é certo, porque como alguns, psiquiatras mesmo dizem, ah, é praticamente um jogo de tentativa e erro, né, com muitos pacientes que têm um caso, mais profundo, né, mais importante, seja na depressão, seja, ah ah, com um transtorno obsessivo compulsivo, enfim. Esse efeito ele demora, né, a medicação convencional demora, e a ayahuasca já trouxe efeito imediato. Isso, do ponto de vista clínico, com certeza é, assim, uma observação que traz muita esperança para muita gente. O Braulio, inclusive, ele comenta, né, em alguns pontos, sobre o quanto isso é importante do ponto de vista até para salvar vidas, né. Pessoas que estão com quadros muito aprofundados, né, de depressão e que às vezes possuem até tendências, suicidas, não tem 15 dias para esperar o efeito de uma medicação, né. Então a ayahuasca ela consegue trazer esse efeito, ah, imediatamente, né, na primeira experiência. Então isso é algo a se comemorar, né, até agora do ponto de vista científico também. Um outro ponto também observado é que, diferente dos tratamentos convencionais, a ayahuasca não tem efeito colateral. Eh Exceto pelo tal os desconfortos, que às vezes acontecem, desconfortos gástricos, né, gastrointestinais ali, ela não há um efeito colateral a curto e médio prazo, e como às vezes há no tratamento convencional, né. Então, primeira coisa que se observa é esse não efeito colateral. Não há intoxicação e muito menos, risco, de dependência. Pelo contrário, observou-se também a regulação, né, ou a extinção do uso abusivo, de substâncias. Então, hoje não existe uma medicação, um tratamento, convencional para vícios, como o alcoolismo, enfim, mas o tratamento é terapia mesmo. Mas a ayahuasca já demonstra, uma grande ajuda nessa questão. Isso também se dá muito por conta do que a gente falou agora há pouco, sobre a questão cognitiva, né, sobre a questão, neural. Quando se tem uma neuroplasticidade, se tem a neurogênese, e existe essa regulação entre o sistema límbico e o sistema, cognitivo, muito dos pensamentos ruminativos, né, os pensamentos ruminantes, como a gente diz, existe uma diluição desses pensamentos, né, desses padrões que levam a esses pensamentos. E o vício, principalmente o vício, do álcool, enfim, o abuso de substâncias também está muito ligado, assim como a depressão e a ansiedade, a esses pensamentos ruminativos. Então, além de não intoxicar, além de não causar dependência, além de não ter, efeito colateral, a ayahuasca também demonstra um potencial muito grande nessa regulação ou na extinção do uso abusivo de substâncias. Isso, mais uma vez, é algo para se comemorar do ponto de vista terapêutico, né. Há ainda também uma pesquisa, essa eu não consegui ir a fundo nela, mas, existe também algumas pesquisas que são conduzidas com a ayahuasca e que têm observado um potencial anti-inflamatório.
né. Então, assim, essa pesquisa ainda ela carece de um pouco mais, de aprofundamento, mas isso também é uma das coisas que foram observadas. Bom, eu não vou me delongar muito aqui ainda nessa questão terapêutica, né, do ponto de vista terapêutico, porque, aqui a gente já também começa a entrar, na segunda parte da nossa palestra, quando a gente vai falar agora um pouco da parte espiritualista, porque a gente acaba falando também dos potenciais, terapêuticos integrativos, né. Então, eu acho que eu já vou transitar para a segunda parte da nossa palestra. Mas antes de transitar, eu queria ressaltar aqui, tudo o que eu disse, né, às vezes eu posso ter dito aqui alguma atrocidade por má interpretação, dos artigos, ou mesmo das falas, né, dos pesquisadores que eu fui buscar para poder juntar material para trazer, mas eu recomendo, fortemente que vocês busquem, o conteúdo desses pesquisadores. Aqui eu estou fazendo de forma muito rápida, muito compacta e muito simplificada, um apanhado do que se é de fato, né. Você pode se aprofundar mais nisso para tentar entender mais a fundo. Aqui nós estamos falando superficialmente sobre todas essas pesquisas que foram, conduzidas, né, por esses cientistas, e é interessante porque, mesmo falando superficialmente, a gente traz muita informação, valiosa para quem está iniciando ou para quem já é experiente na caminhada com a Ayahuasca. Bom, então vamos para o que acontece na alma, né. Vamos ter uma visão agora espiritualista, universalista, sobre o que acontece quando nós consagramos a medicina Ayahuasca, né. Antes de entrar nesse mérito, eu gostaria de trazer uma reflexão. Eh, Para a neurociência, e aqui já fazendo um gancho, né, com o que a gente acabamos de encerrar a parte científica, mas eu vou iniciar a parte espiritualista, filosófica, trazendo aqui algo da ciência também. Para a neurociência, ah, o cérebro ele não faz uma cópia exata do mundo externo, né, do que a gente chama do mundo real. Ele o nosso cérebro ele não tem a capacidade de fazer uma fotocópia, né. O que ele faz, a partir dos sentidos, é criar uma imagem, criar ele fabula uma imagem, ele fabrica uma imagem, ou uma correspondência daquilo que se experiencia, com os sentidos. Então, o que isso, no final das contas, quer dizer é que nós nós interagimos com o mundo externo, mas nós não reproduzimos exatamente o mundo externo dentro de nós. Então, o que isso diz, no final das contas, é que tudo está dentro. Não existe fora, só existe o dentro. Então, quando nós falamos, sobre uma cor, sobre um sabor, sobre um som, tudo isso é uma interpretação daquilo que o nosso cérebro interpretou. Então, quando a gente fala da cor azul, a forma como nós observamos a cor azul pode não ser a mesma forma que outra pessoa observa a cor azul. E é importante quando a gente começa a falar sobre essa parte espiritual, né, já vamos entrar numa parte mais filosófica, é importante que a gente entenda que absolutamente tudo está dentro, não há fora. Então, toda experiência que a gente vai ter, tudo que a gente vai ver, tudo que a gente vai interagir, na verdade, está dentro de nós. Olhando por esse lado, no lado espiritual, não existe então um fora, não existe então um externo que nos oprime, que nos, pressiona. Na verdade, a gente interpreta isso e muitas vezes essa opressão, essa pressão, ela é interna, somos nós mesmos que fabricamos, né. E isso é muito interessante de se refletir quando a gente começa a falar das nossas emoções, quando a gente começa a falar das nossas experiências. E como a gente vai discorrer muito agora sobre as experiências, e como eu falei no início, as experiências elas são pessoais, elas são individuais, exclusivas e intransferíveis. Então, falar de espiritualidade,
para mim só faz sentido se falarmos de uma forma universalista, porque aquilo que faz sentido para mim muitas vezes não faz sentido para o outro, porque a forma como eu vejo e interpreto aquilo não é a mesma forma que o outro vê e interpreta. Então, para você também, interprete, tome para si as minhas palavras aqui dentro do seu contexto, dentro da sua experiência, dentro da sua busca. E aí, assim, a gente consegue chegar, harmonicamente ao final dessa palestra, tendo conteúdos para refletir e tendo, de fato, um arcabouço, né, de informações que vai servir para a gente de adubo para a gente, ter uma bela colheita no futuro com tudo isso. Então agora, eu vou discorrer sobre algumas experiências, que são relatadas pelas pessoas quando consagram a ayahuasca, né, num contexto cerimonial. Para quem quiser saber como funciona, né, um campo cerimonial, pelo menos como funciona o campo cerimonial aqui no Instituto, ou como deveria funcionar um campo cerimonial em todo lugar, né, existe uma palestra, eu vou tentar deixar ela aqui no cardzinho para vocês assistirem, do campo cerimonial também. Bom, para falar então do que acontece na alma, eu vou falar do que eu observo aqui nas nossas centenas de experiências, com milhares de pessoas que já passaram, nas nossas cerimônias, nos nossos trabalhos, nas experiências que a gente proporciona. E vou falar da maioria, né, dos relatos, assim, que são esmagadores, e um pouco também da experiência pessoal que eu tenho, com a medicina, né. Uma das primeiras coisas, então, que é relatado por todo mundo que consagra a ayahuasca, é uma experiência de pertencimento, né. Todo mundo que consagra a ayahuasca, tem essa sensação, esse amor, esse pertencimento, essa sensação de unidade, tá. Então isso é o que acontece na sua alma, isso é o que acontece quando, você manifesta a mente, quando essa bebida, quando essa medicina, ela alcança, né, o seu corpo, ela manifesta o imaterial. E aí você se sente pertencente. Então, uma das experiências primárias, todo mundo que consagra ayahuasca, 9 em 10 pessoas vai relatar essa sensação de pertencimento, essa experiência de unidade, de um amor, inefável, né. Não dá para descrever essa experiência. Toda a experiência com a ayahuasca, ela é inefável. A gente tenta dar sentido para ela com as palavras, mas a gente sente muito mais do que a gente compreende. Experiências visuais também são muito relatadas, né. Então, o que acontece na alma quando a gente consagra a ayahuasca? Além da sensação de pertencimento, experiências visuais. As pessoas o que se chama, né, já tem até um nome muito popular, né, que são as mirações. Então, quando a ayahuasca começa a fazer efeito ali por volta de 30, 40 minutos depois da ingestão, que aí acontece todo aquele processo, né, que a gente explicou lá no início, ah, a IMAL, o DMT passa, chega na corrente sanguínea, chega nas sinapses. Então, quando isso acontece, quando a gente entra na força da medicina, ou como alguns chamam na borracheira, ou quando a luz, né, a gente tem essas experiências visuais, a gente começa a ter essas mirações. Para quem é mais experiente com a ayahuasca, para quem já está um pouco adiantado aí na caminhada, já entende a miração até de uma outra forma, né, já entende a miração como distração. Para quem está iniciando, a miração ela é desejável, né, porque é o primeiro sinal de que você está, sob o efeito, desse psicodélico. Então, as mirações, como a gente viu anteriormente, elas são facilmente explicadas, né, cientificamente explicadas por essa, hã, atividade, né, por esse aumento, por essa intensificação na atividade, do córtex visual, que mesmo de olho fechado você começa a ver imagens. A parte do cérebro que produz imagens mesmo de olhos fechados está muito conectada aos sonhos também. E é por isso que muitas vezes essas mirações, elas têm um aspecto onírico, né, ela tem esse aspecto de sonho. Então todo mundo que consagra ayahuasca começa a ter essas mirações, né, e nessas mirações começam a ter também experiências auditivas, né, porque começam a ouvir sons, começam a ouvir, é muito comum as pessoas relatarem que ouve, às vezes junto com a música que está sendo executada na cerimônia, seja ela mecânica, né, através de uma playlist, de um inário, ou seja ela orgânica, com os músicos ali tocando,
Às vezes ouvem vozes que não estão ali fisicamente presente, ouvem instrumentos que não estão ali fisicamente presente, ou ouvem sons mesmo da natureza. Um som que é muito relatado por muitas pessoas é um som que parece um zunido, contínuo e como se fosse uma frequência grave, né. Muitas pessoas relatam isso, principalmente quando estão próximos a florestas. Existem milhares de teorias sobre esses sons, né. Uns dizem que parece até com o som de uma nave alienígena, outros dizem que parece com o som, de um vespeiro, enfim, esse é um som que é muito comum. Então experiências visuais, experiências auditivas são muito relatadas, né. As pessoas geralmente têm essas experiências, inclusive de começar a ouvir vozes e de começar a ouvir diálogos, né, e isso vai se intensificando a ponto da pessoa começar a ter o que a gente chama de experiências extrafísicas, né, ou extracorpóreas. Essas experiências extrafísicas, extracorpóreas, compreende aquelas experiências onde as pessoas começam a não só ver as mirações, como muitas vezes são geometrias, são fractais, mas começam a ver, o que se chama, né, no meio espiritualista de entidades, ou espíritos, ou formas, né, que se comunicam mentalmente, ou às vezes se comunicam de forma, auditiva mesmo, as pessoas ouvem, essas entidades, essas consciências conversando com elas. Algumas relatam também viagens astrais, onde se viaja no tempo, viaja para a infância, outros relatam até, conhecimento, né, acesso a memórias de outras vidas, ah, conversas complexas, com entidades, com seres. Então, a ayahuasca ela tem esse poder e a gente não consegue, como a ciência não consegue explicar o que seria isso, né, o que seria essas experiências, ela consegue observar as partes do cérebro que são ativadas, as partes ali dos órgãos, né, do físico, com o que o que acontece no corpo físico, quais são as descargas bioquímicas, isso é observado, mas não consegue se dar conta, do que acontece na mente ou na consciência, né. Quando anteriormente nós falamos sobre a hipótese da nossa consciência observar os nossos pensamentos, né, é justamente disso que a gente está falando. É uma experiência que não dá para se comprovar, né, por meios científicos, mas apenas vivendo, né. A ayahuasca não é uma experiência, que se relata, que se ouve, é uma experiência que se vive. Então, todas essas experiências que são relatadas, elas podem ser vividas, mas elas não são vividas por todas as pessoas, né. Então, quando eu falo ali no início da nossa palestra sobre ter muito cuidado, né, sobre ouvir com muita cautela, ou de preferencialmente nem ouvir sobre a experiência de outras pessoas, é justamente sobre isso, porque para algumas pessoas essas experiências elas vão ser positivas, elas vão ser agradáveis, mas para outras não. E isso tudo depende de como as pessoas estão, né. Uma experiência, por exemplo, que é muito relatada também são experiências energéticas, né. Muita gente relata, que sentiu um grande poder de cura, né. A pessoa recebe muita energia, e ela sente às vezes muitas vezes a mão dilatando, o peito, a cabeça dilatando, ela se vê sua forma corpórea, eh, moldada, né. Existe também ali uma plasticidade, no corpo, na forma, né, do que se chama de mundo astral. Então essa experiência energética também ela é muito, comentada, é muito, trazida pelas pessoas que acabam, por ter essas experiências. Então, experiências energéticas compreende isso, compreende aquele poder de cura, aquele poder, de emanação energética, aquele poder de ver o campo da cerimônia, as energias transitando, a aura das pessoas. Então, muitas pessoas começam a ter, essas visões, começam a ter este sentido. E aí acaba sendo o que popularmente ficou conhecido como sexto sentido, né, porque é um sentido que não se dá pela visão, não se dá pela audição, mas você apenas sente. É quase que tátil, né, você percebe a energia e você a sente vibrar. Então essas são experiências que são relatadas, mas somente por pessoas que se abrem
para essa experiência, ou seja, que estão dispostas a viver uma experiência desse nível. E a essas experiências, se atribui também um poder mediúnico, muitas vezes. Muitas pessoas têm a mediunidade despertada em cerimônias com a ayahuasca. E dentro da nossa experiência aqui, inclusive na experiência do desenvolvimento, do processo de desenvolvimento mediúnico, a gente entende, assim, há uma explicação para isso, né? Uma pessoa que está se desenvolvendo mediunicamente, ela precisa estar numa frequência de passividade para que esses espíritos, essas consciências, dentro do que se acredita nessa tradição, possa fazer o acoplamento energético, né? Possa fazer esse acoplamento para poder transmitir as informações. E a ayahuasca tem o poder de colocar-nos nesta frequência de passividade, embora seja uma frequência de passividade, é também uma frequência onde não se perde o controle, onde não se perde a consciência. Então, a ayahuasca tem esse poder de nos colocar nessa posição, neste lugar, nesse mundo onírico, nesse mundo astral, sem que a gente perca a consciência. E essa é a condição perfeita para se trabalhar mediunicamente. Então, muitas pessoas acabam por despertar a mediunidade em um trabalho com a medicina ayahuasca, justamente por isso, porque ela proporciona esse local seguro, ela estimula essa parte do cérebro, essa parte da mente, onde você, de olhos fechados, consegue ver, de olhos fechados você consegue enxergar como se de olhos abertos estivesse. Você consegue ouvir, e muitas vezes você não consegue ouvir nem só com o ouvido, você ouve com a sua mente, você ouve com o seu corpo, você consegue sentir. Então, quando junta todos esses sentidos extrafísicos, muitos deles até extracorpóreo, se coloca numa posição mediúnica, né, de passividade, mas de passividade com consciência, que é a postura ah, mediúnica desejável, né, para um bom trabalho mediúnico. Então, há muitos relatos, né, de que acontece não só o despertar mediúnico, mas também uma interação mediúnica. E claro, eu não poderia também deixar de falar aqui das experiências de expurgo, né? O expurgo acaba sendo bem famoso ah, no meio, né? Ah, a gente chama muito de limpeza também. Esse expurgo, essa limpeza, muitas pessoas associam a várias questões. Esses tempos para trás me mandaram um vídeo de um pessoal tentando explicar o que cada tipo de limpeza significa. O vômito significa limpeza de tal coisa, o choro significa limpeza de tal coisa, as fezes, enfim. Bom, eu sinceramente não sei qual base que as pessoas têm para poder afirmar algo assim, mas dentro do que nós podemos observar e dentro do que nós podemos estudar e nos aprofundar com isso, não existe um um padrão para cada tipo de limpeza. Se você vomitou é porque você estava emocionalmente sobrecarregada. Se você defecou, você teve diarreia, é porque você estava fisicamente intoxicada e você estava com emoções ou com padrões no pâncreas, enfim. Existem uma série de teorias das quais compactuo, né, não acho que faça sentido sequer, mas o fato é que o expurgo, ele acontece, né? O que a gente estimula muito, pelo menos aqui na FUS, a gente estimula muito que as pessoas conversem, né, com a medicina, porque é algo que 10 de 10. 10 de 10 pessoas que têm um contato com a medicina relatam que há uma consciência maior, uma consciência superior, ou uma consciência mais interna, que dialoga com ela durante a experiência. Mesmo as pessoas que às vezes está em confusão, muitas vezes é levada à confusão porque não consegue compreender ou não consegue dar vazão ou a atenção a esse diálogo, né? Então a gente estimula que as pessoas perguntem, né? O que elas estão limpando ali quando elas estão fazendo aquele expurgo, né? E então o expurgo ele é natural e ele acontece e ele não é só físico, né? Ele também é energético. Muitas pessoas relatam que ao vomitar, né, às vezes tem ali o balde, a pessoa faz aquela limpeza no balde, e aí
parece que está botando muita coisa para fora. E aí, ao final da cerimônia, quando vai pegar aquele balde para descartar, a limpeza percebe que não tem quase nada no balde. Então, é muito mais a sensação energética de colocar aquilo para fora, né? Esse expurgo também ele é interpretado pelo suor, pelas lágrimas, pelo bocejo, né? Pelos gases, enfim, existem várias formas desse expurgo. Embora eu não tenha falado na primeira parte, da parte científica, né, sobre a questão desses desconfortos, né, falando na linguagem mais acadêmica, esses desconfortos gastrointestinais, os estudos apresentam que uma hipótese para que isso aconteça, né, não conseguiu chegar a nenhuma conclusão do porquê acontece esses expurgos, a não ser porque os receptores de serotonina são inundados, eles são hiperestimulados e a tendência deles é informar ao cérebro que é necessário botar aquilo para fora, porque aquilo está sobrecarregando o sistema, sobrecarregando o organismo. Voltando agora para o ponto de vista espiritual, de fato isso faz sentido, né? Do ponto de vista espiritual, porque quando a gente está ali se limpando, botando para fora, embora eu não compactue com essa tabela, né, que conecta uma limpeza com um tipo de, 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 de não de um tipo de defeito, um tipo de doença, né, seja mental, emocional, enfim, embora eu não compactue com isso, faz muito sentido quando a gente imagina que a gente precisa se desintoxicar. Espiritual e fisicamente falando, a gente precisa se desintoxicar. E como a gente fala aqui, a medicina ela é muito sábia, né? A gente entende que a medicina ela tem uma consciência. Embora a gente não divinize a medicina, embora a gente não a tenha como uma divindade, a gente entende que existe ali uma tecnologia, como alguns dizem hoje em dia, para parecer bonito, uma tecnologia ancestral, mas a gente entende que existe essa tecnologia, a gente entende que existe essa simbiose, né, com a nossa mente, com o nosso corpo. E é esse trabalho que faz essa desintoxicação, muitas vezes uma desintoxicação emocional, uma desintoxicação mental. Às vezes a mente está muito acelerada, muitos pensamentos, aqueles pensamentos ruminativos, ruminantes, como na pesquisa lá, né, do científica foi apontado. Então, a gente precisa de fato dar vazão para limpar, botar isso para fora. Muitas vezes há muitos relatos de pessoas que ao chegar na cerimônia, no campo cerimonial, às vezes com a mente acelerada, às vezes com emoções densas, né, aperto no peito, são as que mais fazem limpeza. Então, elas acabam por limpar muito e depois sentem um grande alívio, né? Então, espiritualmente, a gente pode, tem esses relatos e a gente pode discorrer um pouco sobre isso. Claro, é aí que acontece o que todo mundo, né, chama, todo mundo fala das curas. Essas curas, a gente tem muito cuidado para falar sobre elas, porque o termo cura foi banalizado, né? O termo cura, hoje qualquer coisa é cura. E eu costumo até brincar, eu sempre via pessoas, ao final da semana falar: "Ah, muitas curas, hoje teve muita cura", e aí na próxima cerimônia, depois 20 cerimônias depois, muita cura, e a gente fica se perguntando: "O que que essa pessoa tanto cura?", porque ela não mudou nada, não simplesmente manteve os mesmos padrões, né. Então essa questão da cura, ela é muito delicada. Há relatos, e eu já presenciei de fato, curas reais, né, curas, verdadeiras? Sim, há. Ah, mas não é para todo mundo. Da mesma forma que eu já vi pessoas alcoólatras que procuraram a medicina e ali, às vezes com uma, 2 cerimônias, nunca mais colocaram uma gota de álcool na boca, há pessoas que vêm com esse mesmo propósito e simplesmente não conseguem. Estão ainda dependentes, né, do abuso de algumas substâncias. Então, esse abuso da substância e a cura, né, ou seja, a interrupção desse abuso, que a gente falou até anteriormente, que existe esse potencial, com uma visão científica, do ponto de vista espiritual, seria uma cura milagrosa, né. Mas o que a gente tem
trabalhado muito aqui na casa, muito com as pessoas que frequentam os nossos trabalhos, é sobre quem realmente cura, né. A ayahuasca, a gente não entende que a ayahuasca cure, né, porque seria muito simples agora resolver todos os problemas do mundo, eu sempre digo isso. Mas a cura verdadeira, ela vem quando a gente incorpora essa cura, ou seja, quando a gente nessas conexões neurais que a gente falou agora há pouco, nessas novas redes, né, nesses novos caminhos, a gente decide, a gente toma uma decisão interna. E muitas vezes o que a ayahuasca traz é uma iluminação sobre esses comportamentos, sobre essa rigidez que a gente tem sobre as coisas. E aí decidirmos, ao aceitarmos sermos mais flexíveis e construir novos caminhos, nós nos curamos através do auxílio da ayahuasca. Então a cura, dentro do que a gente observa aqui, ela está muito mais relacionada a isso do que a milagres. Já presenciei, já aconteceu verdadeiros milagres? Sim. Mas isso eu entendo que está muito mais conectado à parte espiritual da ayahuasca, ou seja, aquilo que a gente falou, né, do despertar mediúnico, desse contato que se abre, porque a gente entende que abre, na verdade, um portal espiritual ali. Quando você com saga ayahuasca acontece tudo isso. A visão que a gente tem do que eu falei na primeira parte é a visão física, é como se a gente estivesse observando o que acontece no corpo. Mas o que acontece na mente, ou seja, o psicodélico, aquilo que manifesta a mente, aquilo que manifesta a alma, é muito mais complexo, né? Então a gente entende que essa parte do milagre, muitas vezes, ela vem pela via espiritual. Muitas vezes a egrégora, os espíritos, as energias, as entidades, enfim, como você preferir, dentro da tradição que você segue, ela se apresenta e a partir disso utiliza ali esse campo, esse portal aberto pela ayahuasca para executar aquele milagre, né. Como, temos aí histórias e relatos de milagres em várias linhas, em várias tradições, por vários, eh eh avatares, enfim. Então, de fato acontece, mas não é um padrão. E eu não acredito, a gente não consegue perceber isso dentro das nossas observações, que esteja intimamente, não, está intimamente ligado à ayahuasca, mas não é exatamente a ayahuasca que proporciona, essas curas, né, existe todo um sistema muito mais complexo por trás disso, né. Mas elas acontecem, são raras, são para poucas pessoas, mas acontece. O que acontece no geral é uma cura de coparticipação. A ayahuasca apresenta, mostra, né, depois de consagrado, espiritualmente ali você tem acesso, você às vezes é levado numa jornada astral dessa, ou você é advertido pela própria consciência da planta, né, que a gente entende que a planta tem uma alma, tem uma consciência, e ela está conversando com a gente ali quando a gente está sob o efeito dela. Então você dialoga com ela, você toma a decisão e no dia a dia, ela que ainda está atuando no seu sistema, vai te auxiliando para que aquela cura se manifeste, ou seja, é um psicodélico, né, o efeito o sentido da palavra psicodélico, ela manifesta a sua alma, manifesta a sua mente. Então se sua mente não decide se curar, se sua mente não decide, romper com aquele padrão, construir um novo padrão, se sua mente não decide ser mais flexível, ela não vai ter muito o que fazer por você, né. Então essa questão da cura a gente enxerga, dessa forma. Bom, e já caminhando aqui para o final da nossa palestra, eu quero fazer uma conexão agora com algo que eu não falei na parte científica, e eu deixei para falar agora no final por conta dessa conexão. Foi observado, em todas as pesquisas, um forte efeito placebo. Em uma das pesquisas que foram conduzidas, a metade do grupo tomou ayahuasca e a metade tomou um placebo, ou seja, um preparado que não era a ayahuasca, que não era o psicodélico, mas que trazia alguns dos efeitos. A forma como o Dr. Braulio descreve isso é fantástica. Procurem aí, porque eles fizeram um misturado com água, levedura de cerveja, uma substância lá que causa vômito, enfim. O fato é que e aqui eu vou trazer uma reflexão no final sobre isso. O fato é que as pessoas, muitas das pessoas, relataram, as que tomaram placebo, relataram melhoras significativa. Veja, todas as pessoas, 50%, né, tomou a medicina ayahuasca e 50% placebo. Todas, demonstraram alguma melhora. Assim, significativa, né, mesmo as que tomaram placebo. As que tomaram ayahuasca
também demonstraram melhoras, mas superiores às que tomaram o placebo. E é muito interessante isso, porque, segundo o relato mesmo do Draulio, algumas pessoas que vinham já vinham predispostas, né, e falavam: "Olha, dessa vez vai dar certo". E elas haviam tomado o placebo, mas relatavam, porque elas dormiam, no hospital onde estava sendo feito a pesquisa, e ali tinham sonhos, então relatavam sonhos, assim, extremamente complexos, relatavam visualizações, relatavam decisões e experiências, que que foi proporcionada única e exclusivamente por ela mesma, né. E aqui é um ponto de reflexão muito interessante sobre a fé e o efeito placebo. Nesse ponto, quando a gente claro, eu enquanto cientista, enquanto um acadêmico de neurociência que sou, não posso, traçar isso, mas enquanto o teólogo, enquanto o dirigente de uma casa, espiritualista, eu posso fazer esse paralelo, onde eu percebo que muitas vezes esse efeito placebo, essa predisposição, que alguns céticos vão chamar, de autoindução, né, eu vejo como a fé mesmo trabalhando, né. E uma coisa que a gente precisa observar, e aí aqui vai na fé e quase que beirando a divinação da ayahuasca, é que a ayahuasca que foi utilizada no meio científico, não foi produzida no meio científico. Essa ayahuasca, ela foi retirada, foi produzida, respeitando os padrões de produção do feitio. E aqui a gente está falando do quarto elemento que eu não falei lá no início da palestra, que é o rezo, que é a fé. Ou seja, quem já participou de feitio sabe que ali a gente tem o elemento água, a gente tem o elemento chakra, tem o elemento mariri e tem o elemento rezo. E esse elemento rezo, esse elemento intenção, ele vem com uma força masculina e uma força feminina, assim como a planta. Então você tem o rezo feminino, você tem o rezo masculino, você tem aquilo que vai movimentando, ou seja, a ayahuasca que foi usada no meio científico foi uma ayahuasca rezada. E veja, dentro de uma pesquisa dessa, e a gente que estuda e trabalha com campo energético, com campo espiritual, a gente sabe que onde está a medicina, há um campo espiritual. E aí muitas pessoas falam: "Poxa, mas, o hospital talvez não seja um bom lugar para se abrir um campo, né, espiritual", e de fato concordo até certo ponto, mas algumas pessoas vão se sentir muito mais seguras em um hospital e vão emitir ali uma energia de conforto, de segurança e vão apartar o medo, por estarem seguras, por saber: "Olha, se existe um lugar bom para eu poder consagrar isso que pode ser perigoso de forma física para mim, é aqui, porque se acontecer alguma coisa eu estou no hospital, já vão me socorrer". Vejam, a predisposição, a fé e o efeito placebo, eles estão ali. É praticamente a mesma coisa. Então, é interessante, eu queria trazer essa reflexão, porque eu entendo, e aí vai da minha fé, que mesmo as pessoas que não consagraram a ayahuasca, que receberam ali o placebo, elas tiveram sua melhora, segundo os pesquisadores, significativa, não só pela autossugestão, não só pela predisposição, mas também pela predisposição, como é relatado em várias tradições, né, "Tua fé te salvou", mas além da fé, pelo campo que a ayahuasca, né, cria, pelo campo de cura, pelo campo que ela cria, não só da substância em si que acontece no nosso corpo, né, mas daquilo que acontece na alma, né. Eu acredito que essa egrégora da ayahuasca, ela trabalha mesmo nessa pesquisa, eu acho que, foi uma oportunidade que os pesquisadores, que com certeza não podem relatar algo assim, porque são acadêmicos e tem que ser levado a sério, estamos em crescimento disso e seria um risco, né, terrível para a pesquisa se relatar algo assim, mas eu aqui eu posso falar, porque daqui eu estou falando de um lugar de fala dessa parte espiritual. Eu acho que mesmo os pesquisadores, com certeza passou pela cabeça deles isso: "Olha, essa cura não é só pela predisposição, não é só o efeito placebo", que ele é estudado, o efeito placebo ele é de fato estudado. Ali é o campo da medicina atuando. E uma das últimas coisas que a gente pode falar sobre o efeito, né, do o que acontece na alma, né, quando a gente consagra a ayahuasca, é o que se relata muito sobre o ego, né. Nós falamos muito sobre essa questão do ego.
que aí já entra numa parte mais psicológica, enfim, existem as linhas, que uma linha trabalha o ego de um jeito, outra linha trabalha o ego de outra forma. Mas o fato é que existe sim uma educação. A ayahuasca, em seu campo cerimonial, ela promove uma reeducação do ego, né? Existem relatos de mudança de comportamento, de mudança de visão. Então, se há uma coisa que também praticamente todas as pessoas relatam, é esse ajuste fino no ego, né? E claro, o diálogo interno. Independente das pessoas que estão se desenvolvendo ou não com a ayahuasca, há sempre a possibilidade da instalação do diálogo interno. E o que seria esse diálogo interno? Como a gente verifica e como a gente fala, o que a gente pode dizer sobre esse diálogo interno? Muitas das pessoas que consagram a medicina aqui com a gente relatam, posteriormente, que tem uma vozinha na cabeça, né? Aquela voz da consciência que toma força, né? Durante a cerimônia, parece ser a voz da medicina, parece ser a consciência da medicina conversando com elas. Mas no dia a dia, no cotidiano, parece ser essa voz da consciência, essa voz mais experiente, essa voz mais profunda, essa consciência superior. Então é de fato instalado um diálogo interno, onde a pessoa começa a se observar, onde a pessoa começa a observar seus pensamentos, observar suas emoções. E algo que, se você já é uma pessoa experiente com a ayahuasca e se dedica, se debruça, se abre, se permite, como a gente diz aqui, né? Se você solta firme, ao invés de segurar firme, se você é uma pessoa flexível, você vai perceber que a ayahuasca acaba te dando ali 1 ou 2 segundos antes de você tomar uma decisão, antes de você ter uma reação. Isso está ligado com aquilo que a gente falou lá sobre a neurogênese, a neuroplasticidade e as ações do cérebro, mas está muito ligado também à parte espiritual, né? Antes de você ter uma reação negativa, você vai conseguir pensar um pouco. E esse diálogo interno a gente percebe que ele é instalado em quase todas as pessoas que consagram a ayahuasca. Bom, para finalizar e não estender muito, ah, esse vídeo, essa palestra, ela foi feita de uma forma muito superficial sobre todos esses assuntos, mas trazendo ainda assim muitas informações interessantes. Se você quer saber mais, se você quer se aprofundar, aí você vai ter que ler, você vai ter que buscar esses artigos científicos, buscar essas pessoas, né, esses pesquisadores que eu citei aqui, o Drauzio Araújo, o Siddhartha Ribeiro, o Wilson Gonzaga, o André Arruda Sanches. Na parte espiritual, vocês podem nos procurar aqui na Fuso ou procurar uma casa de ayahuasca séria, um grupo sério que leva a sério a consagração para a medicina, onde se tem uma medicina produzida, né, feita em um feitio sério, muito bem rezado, e você vai ter essas experiências com certeza. Você vai conseguir alcançar várias dessas experiências, talvez todas, mas lembrando que a sua experiência é a sua experiência e toda vez vai ser a primeira vez, porque nunca se tem uma experiência repetida. Assim como são diversas as pessoas, são diversos os caminhos, são diversas as experiências. Então não tente comparar a sua experiência com a experiência de ninguém, não tente criar expectativas para a sua experiência a partir da experiência de outras pessoas, porque somos diversos. Então, aqui na Fuso nós funcionamos assim, com muita informação, com muito amor, com muito carinho, trazendo sempre o máximo de atenção sobre cada processo, sobre cada pessoa, sobre cada questão e também os estudos, né? A gente tenta se aprofundar o máximo possível em todas as áreas, desde a área científica à espiritual, a gente está tentando cobrir todos esses pontos para que a gente entregue, né, esse servir da melhor forma possível. Então isso é o que acontece quando consagramos a ayahuasca, do corpo à alma. Muito obrigado a todos vocês. Vejo vocês numa próxima oportunidade e sigam aí os nossos canais, estejam atentos às nossas cerimônias, aos nossos trabalhos. Estaremos aqui sempre de braços abertos para recebê-los. Até a próxima.